Para o público infantil a gente tem que ter muito cuidado, né? Nós temos algumas limitações de temas que podem ser tratados. A imaginação é que faz você criar numa página em branco algo que não existe. A persistência é para você não desistir, porque é difícil. Como qualquer profissão, se você gosta, tem que correr atrás e tem que se esforçar. E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Começando mais um Profissionais em Foco. Hoje eu tô ao lado do Celso. Oi. Ele é roteirista. Isso aí. Aí ele veio conversar hoje um pouquinho com a gente sobre essa profissão tão legal, tão bacana aí, né, Celso? É bem divertida, com seus probleminhas, mas como todas as profissões, é bem legal. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, como eu sempre faço com meus convidados. Primeiramente, eu vou dizer o que é um roteirista, né? De repente você parou aqui aleatoriamente nesse vídeo e não sabe a definição. Roteirista é responsável pela criação de uma história original adaptada para televisão, cinema, documentário e teatro, né, Celso? Isso aí. Agora eu vou falar um pouquinho do currículo do Celso. Ele é formado pela Universidade Unesp, lá de São Paulo. Ele trabalhou na Unip como professor de comunicação digital na Bauru, né? Na instituição lá de Bauru. Participou também do TBR, que é uma produtora. TSM, também produtora. Tudo isso direcionado com roteiro, com edição, com tudo, Celso. Várias funções essas duas. Vários segmentos, ele estava aqui juntinho com essa galera. Na TSM ele fez programas exibidos pela Band, pela CNT, pela Rede TV. Atualmente ele é roteirista da DPA, que é Detetives do Prédio Azul para a Globosat, e fazendo vários produtos para casa, correto? Correto. A gente está sempre buscando um profissional aqui qualificado, que esteja na área, que esteja atuando para poder estar tirando a dúvida de vocês aí que estão começando tá escolhendo uma profissão. Acho que a gente ter um profissional é legal, né, Celso? Tira dúvida, né? Pois é, para saber como que é o dia a dia, né? A vivência da função mesmo. Celso, conta pra gente como é que foi o início da sua carreira. Eu não comecei como roteiro desde o princípio, né? Na verdade, os meus primeiros contatos com o roteiro foram na faculdade, fazendo alguns trabalhos, e depois eu comecei a trabalhar numa produtora, que foi a TBR, fazendo publicidade na parte de edição. Né? Eu comecei como editor e tal, e depois, com o tempo, eu pedi para ir para a parte de produção, e ali eu comecei a ter o primeiro contato com roteiros profissionais. Que tipos de programas você trabalhou lá? No momento ali era muito publicidade, eu fazia comerciais para as empresas locais e para vídeos institucionais também, então foi um outro tipo de contato. Nessa mesma produtora na TBR, eu tive o contato com o Williams Balan, que era o dono da produtora, e ele queria muito fazer séries, né? Tinha um sonho de fazer dramaturgia na produtora dele. E acabou que ele convidou uma galera para escrever, para fazer, e eu participei no roteiro junto com uma outra amiga, Clarissa, e a gente escreveu um primeiro roteiro dessa série de sitcom, né, que é uma comédia de situação, chamada Um Certo Alguém. Isso virou um piloto que ele tentou vender depois, não deu certo, mas foi o primeiro contato que eu tive com dramaturgia, de escrever uma história, né, de meia hora. E ali eu apaixonei por aquilo, falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer. E como não tinha muito campo no interior de São Paulo para isso, eu falei assim, vou ter que ir para uma cidade grande. E eu acabei optando por ir para o Rio de Janeiro, que é uma cidade que é onde está a dramaturgia, a teledramaturgia, o forte aqui, as grandes emissoras e tal. E depois de muito tempo, ali uns 4 anos mais ou menos, eu entrei na conspiração fazendo finalização para esse projeto DPA, que é o Detetives do Prédio Azul, que era uma série que estava começando lá em 2012. Através dele eu conheci a Flávia Lins e Silva, que é a criadora do DPA, ela que escreveu. E a Flávia, ela foi num evento organizado pela Globosat, para roteiristas, e ela perguntou, mas se você trabalha na pós, o que você está fazendo aqui dentro de roteirista? Eu falei, eu escrevo também. E aí ela me deu uma oportunidade, vamos tentar fazer alguma coisa? Começou o meu trabalho com ela nisso, né? Nessa primeira oportunidade que eu tive de fazer algo para uma empresa grande como a Globosat, como o Gloob, que é um canal infantil. Esse seu campo de roteirista é fechado? Você precisa ter indicações? Eu não diria indicações, hoje ele tem uma gama muito grande de você poder entrar, mas no geral você precisa ter alguém que te puxe para dentro, né? Digamos que é uma roda fechada, onde você precisa ter alguém que te puxe, né? Tipo, te dê uma oportunidade de fazer. Como é que eu sei que eu tenho talento para ser roteirista? Eu acho que você vai ter uma inclinação natural a querer escrever, a querer participar. Eu acho que você vai ter essa vontade, tipo, poxa, eu tenho ideias legais, né? E eu gosto de escrever. Então por que não tentar fazer isso? Será que eu consigo fazer isso? Você tem que ter paixão, tem que ser um negócio que realmente te pega, porque é difícil você conseguir se estabelecer, é difícil você conseguir uma oportunidade. Então você tem que continuar tentando fazer aquilo por muito tempo, até que uma hora você vai
ter sua chance. E também tentando, mas se especializando. Na verdade, você tem que estar fazendo vários cursos. É uma profissão que você precisa conhecer um pouco de tudo. Eu, como tenho essa vivência de ter trabalhado com produção, de ter trabalhado com edição, eu acho que isso me ajuda muito a entender na hora de escrever. Nossa, isso aqui não dá, isso aqui vai ficar muito complicado de ser feito. Ou isso aqui não vai montar. A hora que a pessoa for cortar isso aqui, vai faltar uma ceninha no meio, então tem que colocar uma passagem de tempo. O processo é como um todo, né? O roteiro, ele é a primeira etapa, isso vai ser desmembrado pela produção para poder gravar da melhor maneira possível, e a edição vai remontar tudo aquilo. Então, se você tiver o conhecimento geral da coisa, te ajuda bastante. Fora isso, você tem que conhecer um pouco de medicina, você tem que se interessar por medicina, por astronomia, pelas pessoas principalmente. Você tem que estar muito de olho no que as pessoas sentem, no que as pessoas pensam, o que está na moda, que tipo de comportamento está acontecendo hoje no mundo, que eu posso criar uma história a respeito disso. E aí você tem que conhecer literatura, porque toda hora alguém vai te falar de uma história, de um livro, não sei o quê, e o cara vai te jogar... Ah, mas tem que fazer igual foi feito lá, não sei o que, você, putz, aquele filme, né? Então você tem que conhecer filmes, você tem que conhecer música, você tem que estar antenado, porque o que você está falando, na verdade, quando o roteirista vai escrever alguma coisa, ele tem que estar criando um universo, ele está criando um mundo e vai colocar personagens dentro desse mundo. Então você tem que conhecer um pouco do mundo para poder dar realidade naquilo que você está fazendo. Se você quer trabalhar com isso, você tem que ter noção de que você precisa todo dia sentar e fazer aquilo independentemente da sua inspiração. Então é legal você estudar, fazer curso ou ler livros sobre roteiro para entender como é que eu vou escrever alguma coisa mesmo sem estar inspirado. Existem técnicas para você fazer isso. Porque se você depende disso para trabalhar e para viver, você precisa ter isso como a sua ferramenta, né? Tipo, o que eu preciso ter para começar essa história? Então tem que ter um personagem e um obstáculo para ele. E aí você começa a construir e desenrolar a história em cima disso. Roteirizar para o público infantil é mais fácil do que para o adulto? Quais são os cuidados que vocês devem ter? Para o público infantil a gente tem que ter muito cuidado, né? Nós temos algumas limitações de temas que podem ser tratados. A gente tem que pegar leve em assuntos que são mais cabeludos, né? Sei lá, falar de morte, por exemplo, tem que ser muito sutil. Você tem que tomar cuidado com a relação dos adultos em cena, né? Se for ter um beijo entre os personagens, tem que ser um selinho, né? Você precisa ter um cuidado com o público infantil em geral. É aquele mundo mais de fantasia? Você está lidando com um público que está em formação do conhecimento deles ainda, então você precisa ter um certo cuidado. E mais que isso, é legal pelo fato de você poder entrar na cabeça de uma criança. Para você escrever para uma criança, você tem que pensar como ela. Não é o que um adulto faria naquele momento. O que uma criança de 10 anos faria se isso acontecesse para ela, né? E isso é bom porque a criança ela tem uma imaginação muito grande. Então a gente acaba fazendo com que a nossa imaginação também se expanda. O roteirista ele tem essa oportunidade de repente trocar uma ideia com uma criança, não necessariamente não para um projeto em si de agora, para esse aqui, mas ter aquela convivência e tentar pegar a essência, a inocência da criança, perguntar o que ela gosta, o que ela gostaria de ver. Você tem que pensar na história, tem que pensar em criar aquele universo e não apenas na pesquisa, não apenas tentar fazer um negócio mercadologicamente pensado para aquilo, porque a criança ela é inteligente pra caramba. Tipo, você acha que está escrevendo para um público que tem alguma limitação de entender as coisas? Não, as crianças pegam muito mais rápido que você. Uma coisinha que você faz, o adulto às vezes não percebe, a criança, olha, é por causa disso. Então tem que tomar cuidado e pensar que você está escrevendo para um público inteligente e muito imaginativo, sabe? E isso é muito desafiador e divertido também. Vocês trabalham com prazos, né? Vocês têm um tempo para estar entregando o roteiro. Quanto tempo leva, assim, em média? Varia muito de tipo de programa, né? Há casos em que o roteiro ele é tão complexo, tão cheio de problemas e pesquisas, que você precisa de muito mais tempo que isso, às vezes 2 semanas, 3 semanas. E longa-metragem, então, você leva 6 meses, às vezes, para escrever. Qual é o grande desafio da sua profissão? Você conseguir ter o seu espaço. Para mim, o grande lance é a questão de o mercado de roteirista ele ainda não está totalmente formatado de uma maneira que possibilite você viver daquilo por um longo tempo e que também não possibilite você, ao novato, ter uma entrada fácil. É sempre
um meio muito lento de você conseguir suas oportunidades e chamar a atenção de alguém e ter a sua série, o seu filme gravado. Você também se aventura no blog. Conta pra gente um pouquinho. Lá você escreve suas crônicas, você compartilha aí nas redes sociais com o público que aí já é mais diferenciado, acredito que seja mais o adolescente e adulto. É bem mais livre porque você está fazendo qualquer coisa, você pode criar uma história sobre qualquer assunto. Os meus blogs meu blog são histórias de humor, geralmente, tem algumas que não, mas a maioria são histórias de humor. Então é divertido você pensar em situações absurdas, às vezes, para desenvolver. O público, na maioria, é adolescente para um jovem adulto já, mas existem pessoas com mais de 50 anos que leem também e sempre dão um feedback positivo. E é bem diferente escrever um texto que não tem a intenção de ir para a tela, né? Porque o roteiro ele tem isso, você está escrevendo algo que vai ser filmado. É intermediário, ele é um meio de chegar a um fim, né? Então você não pode escrever, por exemplo, que os helicópteros trombam no ar, explodem e caem sobre 3.000 pessoas, porque isso vai ter um custo gigantesco. Mas você pode colocar isso numa crônica, num texto, num livro, porque ali a imaginação da pessoa vai fazer a função daqueles helicópteros explodirem e caírem em cima de 3.000 pessoas. É você levar a pessoa pra dentro. Exatamente. Daquilo. Porque eu sou muito assim, quando eu tô lendo um livro, gente, eu vou viajando, qualquer texto mesmo, é sério, qualquer texto que eu esteja, eu já fico assim, imaginando as cenas, às vezes eu falo, gente, eu pareço criança, né? Mas o que vai acontecer? E é isso, né? Você consegue levar o adulto, então, pra esse mundo. A pessoa tem que acreditar que aquilo acontece, aquilo é verdade, mesmo que seja uma fantasia. Bom, galera, eu vou deixar aqui para vocês estarem acompanhando um pouquinho do trabalho do Celso, vou deixar o blog dele para vocês estarem lendo aí a crônica e tal, o Detetive Azul, não é isso? Detetive do Prédio Azul? Detetive do Prédio Azul, vou estar deixando o link aqui da Globo para vocês estarem acessando, quem ainda não conhece o projeto. Celso, eu quero que você defina em uma palavra a sua profissão. Imaginação. Pode ser duas? Pode. Persistência. Então vamos lá, imaginação e persistência. Exatamente. A imaginação é o que faz você criar numa página em branco algo que não existe, né? E a persistência é para você não desistir, porque é difícil. São anos e anos para você conseguir, como eu já disse. Mas não pode desistir. Se você gosta realmente daquilo, como qualquer profissão, se você gosta, tem que correr atrás e tem que se esforçar. Bom, Celso, para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para o pessoal que está assistindo a gente, que conheceu um pouquinho hoje sobre roteiro, né, sobre essa profissão de roteirista. Se você gosta de escrever e pensa em trabalhar com roteiro, eu sugiro que você leia livros sobre roteiro. A gente tem ótimos livros do Robert McKee, Sid Field, Doc Comparato e muitos outros escritores que ensinam, que dão uma noção geral de como que é a escrita do roteiro. Sugiro fazer um curso também, e hoje tem vários cursos, inclusive na internet, online, que você pode estar procurando para entender melhor as ferramentas da escrita. Aí é a questão de você realmente sentar e começar a escrever e ter o seu contato, porque o legal de roteiro é isso, você não precisa de equipamento nenhum, só de um computador. Você vai lá, bate o texto e vê o que saiu. Se tiver um amigo que gosta de ser diretor ou que quer produzir, já vai lá, produz, já começa a fazer as coisas para praticar realmente a sua arte, porque quanto mais você pratica, melhor você vai ficando. Tá vendo, pessoal? Então, para ser roteirista, você só precisa da sua imaginação, de um computador, de um caderninho e sair aí escrevendo e contando a sua história. Celso, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar conversando aqui com a gente sobre essa profissão, que eu acho muito bacana, que a gente contar a história e poder levar isso para milhares de pessoas, seja no cinema, no teatro, né? A gente, no documentário também, né? Sim. Valeu aí por vocês estarem ligadinhos com a gente e até o nosso próximo convidado. Tchau, tchau. É isso aí. Beleza, aí você olha pra cá quando te fizer as perguntas e Só falar um negócio, não olhe pra quem tá passando aqui. É que às vezes eu não chamo atenção. Tem problema? Sim, ele olhou na hora. Tem problema não, no comecinho? Tá Vamos lá. Bom, pro público adulto a gente tem que ter muito cuidado. Não, público infantil. Tudo bem. É isso. E aí, foi legal? Foi massa. Pô, brigadão aí mesmo. Valeu. Cara, eu só tô rindo porque essas formigas começaram a me Eu atacar. não entendi Eu fiquei os muito códigos, bolada. sou péssima de código. O ataque das formigas gigantes.